Oi, nosso querido fandom! Nossa, eu tô imensamente feliz e, confesso, super emocionada em guiar nossa comunidade por essa exploração visual e tão íntima hoje. Então, puxa uma cadeira, pega um chá bem quentinho e vamos nos acomodar no nosso universo roxo. Hoje a gente vai decodificar os temas psicológicos profundos e as mensagens ocultas que os nossos 7 homens criaram em Hooligan. A gente sabe bem que cada detalhe que eles entregam carrega, tipo, um oceano de significados, né? E essa obra, uau, é uma verdadeira montanha-russa emocional que vai muito, muito além daquelas batidas perfeitas só para fazer a gente refletir de verdade. E aí fica aquela grande pergunta no ar. O que realmente acontece quando uma obra transcende as frequências auditivas e começa a brincar, até de um jeito quase perigoso, com a nossa mente? Vamos deixar de lado aquela superfície estética intensa só por um momento. Bora mergulhar em uma descoberta profunda e compartilhada. Porque, como a gente sabe muito bem, quando nossos 7 homens preparam algo, nunca é só para os nossos ouvidos. É para nossa alma, para o nosso subconsciente, convidando quem assiste a entrar de corpo inteiro nessa narrativa. Seção 1. O impacto visual inicial. Logo no começo, a gente é literalmente engolida por um universo que exige atenção absoluta. Cada textura, cada olhar lançado para a câmera, cada sombra projetada no cenário, tudo isso é uma conversa super deliberada e íntima com o nosso subconsciente, que começa ali, na pele, no que eles estão vestindo. O styling não é só uma escolha de moda, de jeito nenhum. É uma declaração de intenções assinada por Nick Royal e Perry Rosenzweig. E olha, esses são nomes gigantes que já construíram mundos para artistas conhecidos por estéticas extremas, carregadas de simbolismo e que muitas vezes flertam com rituais. Ao trazer esse peso todo para Hooligan, a obra é instantaneamente elevada a uma linguagem global de altíssimo impacto. A gente sai do conceito padrão e entra num território visual muito mais denso. Ok, vamos mergulhar nisso. Como exatamente esse estado de transe é criado na gente? É uma fusão milimetricamente perfeita. A gente tem o estímulo físico, vindo daquele grave que bate direto no peito, os estímulos visuais de cores agressivas e texturas cruas, soma isso uma simbologia complexa e um figurino que conta a própria história nas entrelinhas. Esses elementos se juntam de um jeito sublime, sabe? Só para sobrecarregar os nossos sentidos. É uma tempestade sensorial planejada que abraça a gente e puxa lá para dentro, deixando todo mundo completamente hipnotizado. Vamos para a seção 2. Códigos de controle e poder. Para o nosso fandom, que acompanhou de pertinho cada fase de crescimento e evolução deles, é fascinante notar esse foco na presença sombria e dominante dos nossos 7 homens. É um afastamento bem radical das normas que a indústria espera, né? Eles não estão ali só performando, eles estão comandando o espaço de uma forma implacável. E como é que eles demonstram esse comando absoluto? Através de códigos visuais muito específicos que agem direto no subconsciente. A gente está falando de tecidos pesados tipo couro, estruturas rígidas e acessórios que remetem à contenção. Esses elementos flertam demais com uma estética de controle corporal, hierarquia e jogos de poder. E olha, mesmo que a mente tente racionalizar, nossos corpos reconhecem e absorvem essa tensão na hora. É aquele tipo de coisa que acelera o coração e prende a gente na tela, sem chance de escapar. E a gente precisa falar sobre o cenário em volta deles. Tem um choque brutal acontecendo ali na tela. É aquele ambiente industrial, frio, de aço, colidindo com uma paleta super agressiva de preto, branco e principalmente o vermelho. E esse vermelho não é só um detalhezinho de cor, tá? Ele aparece de um jeito visceral, espalhado pelo chão, quase num estado líquido. Visualmente, isso cria uma sensação profundamente perturbadora. É quase como um balé visual que flutua bem ali, na linha fina entre uma energia de tirar o fôlego e um colapso que está prestes a acontecer. Entrando agora na seção 3, a multidão sem direção. Olhando para o coletivo nessa obra, a gente é quase obrigado a revisitar um pedaço inesquecível da nossa própria história e das lutas que passamos juntos no passado. E isso ilustra brilhantemente um contraste narrativo que chega a dar um aperto no coração. É só olhar lá atrás na era de Not Today. Quando a gente lembra daquela multidão, o que a gente tinha era resistência coletiva. Uma direção clara, um propósito inabalável de correr, lutar e sobreviver juntos. Mas agora, olhando para Hooligan, a multidão está lá, gigantesca, só que a reação é completamente dispersa. Eles seguem movimentos sincronizados, mas é uma multidão que reage sem contestar, sem um objetivo de luta, sem um alvo para derrubar. É a pura dispersão da vontade. A energia do grupo ainda pulsa, e pulsa super forte, só que agora ela está fragmentada. O coletivo continua lá, mas a consciência por trás dele mudou de um jeito meio sombrio. A gente vê milhares de corpos respondendo aos comandos e ao grave intenso da música no automático, se movendo às cegas sem questionar o motivo. Essa é uma mudança emocional muito, muito profunda.
A força motriz ali não é mais aquele desejo consciente de resistir ou se libertar. Virou puramente uma reação sensorial coletiva inquestionável. Seção 4. O medo primitivo. Deixando a grandiosidade física daquele galpão e descendo para os cantos mais sombrios e vulneráveis da mente humana, surge uma referência no meio desse caos que, vou te contar, gela a espinha. É o Cucuy. É uma figura folclórica, mítica, que está muito enraizada no nosso medo primitivo, sabe? Aquele monstro que fica à espreita no escuro, no desconhecido, aquele pavor que a gente sente e que não precisa de nenhuma explicação lógica para existir. Ao trazer essa figura ancestral, nossos 7 homens mudam completamente o tom da faixa. Ela deixa de ser só uma experiência musical intensa e vira um ambiente construído em cima de uma tensão psicológica profunda, onde a gente dá de cara com os medos que mal tem coragem de nomear. E, finalmente, seção 5, a verdadeira intenção. Afinal, por que arquitetar todo esse labirinto genial de estímulos físicos, de simbologia de dominação e monstros ocultos? O grande golpe de mestre é exatamente esse. Eles criam um estado de transe onde alcançam a intensidade máxima e, ao mesmo tempo, reduzem o nosso filtro crítico quase a zero. Ao bombardear nossos sentidos com tantos extremos, seja na batida implacável, no vermelho líquido que lembra sangue, ou naqueles códigos de poder e na lembrança do medo primitivo, o projeto visual consegue driblar totalmente as nossas defesas racionais. Não tem espaço para pensar e analisar enquanto a música está tocando. A gente simplesmente é levado a sentir cada frame de forma visceral. A razão perde a vez para pura emoção. Então, o ponto crucial é absorvermos juntos o peso dessa frase brilhante. A diferença é que, para muitos, isso é apenas estética. Para outros, vira uma pergunta. O mundo lá fora, com aquele olhar mais superficial, pode assistir ao clipe e ver só cenários incríveis e roupas de grife maravilhosas. Mas o nosso fandom mergulha mais fundo, não é mesmo? A gente sente o peso do controle, a gente nota o contraste doloroso naquela multidão e entende por que aquele medo foi evocado. A verdadeira intenção da arte deles não é só entreter, mas fazer a gente refletir sobre as nossas próprias amarras e questionar o que está escondido nas entrelinhas da nossa realidade. E olhando para toda essa jornada épica, a gente se depara com um último pensamento muito poderoso. Talvez seja exatamente aí que a música realmente começa. Não naquele momento em que a batida explode na caixa de som, mas no instante em que o silêncio toma conta e todas essas perguntas, esses medos e revelações começam a ecoar fundo dentro da gente. Eu deixo o nosso maravilhoso fandom com esse sentimento hoje, para que a gente possa olhar para dentro com a mesma coragem com que nossos 7 homens olham para o mundo. Que jornada extraordinária foi essa, hein? A gente vai continuar decifrando, vai continuar amando e até nossa próxima exploração no nosso universo roxo.